Como vota, ministro Luiz Fux? Senhor presidente, Egrégia Corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. E eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos, assim, num momento em que é preambular, o Ministério Público se desincumbiu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim, mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas realmente eu vejo nesse momento, não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, quanto a este item, que como o ministro relator afirma, é o que a gente mais se alonga exatamente porque diz respeito a um dado essencial, que é o da colaboração, também não verifiquei que neste momento, e com os dados que foram apresentados, e aqui reiterados agora pelo ministro relator, que se tenha elementos para se desconsiderar ou, de alguma forma, declarar a nulidade desta delação. Em que pese estas omissões, as audiências são feitas exatamente para isso. Eu mesma, como relator, em alguns casos, já recusei delações que foram apresentadas e submetidas à homologação ou não deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, para isso é preciso que haja também o cumprimento das exigências legais e a oportunidade que aqui foi oferecida nos termos legalmente previstos e que o ministro relator observou. Acho que, uma vez que a delegação, que era principalmente da audiência, que era tantas vezes mencionada e que volta a ser mencionada em alguns documentos das defesas, no sentido de que teria havido algum excesso ou alguma forma de não atuação adequada deste Supremo Tribunal Federal, pela atuação do ministro relator, ficou devidamente esclarecida, uma vez que competente é quem deve exercer uma função, não quem pode ou que eventualmente tenha até uma delegação, como ficou comprovado. Isto foi feito, portanto, nos termos da legislação. A parte de instrução da ação penal, se vier a ser recebida denúncia, é na fase adequada, com todo o direito de todos os advogados. O ministro Flávio Dino já enfatizou aqui todo o direito de todos os advogados. Vossa Excelência lembrou, ministro Rui Barbosa, eu lembro Sobral Pinto, que mais de uma vez dizia nos períodos de ditadura no Brasil: sou contra tudo que foi feito por essa pessoa, mas sou advogado e, portanto, ele tem o direito de ter um defensor, e é este o papel. Fui 30 anos advogada também, voltarei a ser, tal como o ministro Flávio Dino, às vezes até advogamos juntos, se eu viver mais 100 anos, não é, ministro? Porque Vossa Excelência, pela idade que me atribui, realmente, no próximo centenário estaremos juntos.
Mas, enfim, considerando que os advogados estão exercendo o seu papel e exercerão, e pelas defesas até aqui apresentadas, como eu disse e reitero, demonstram que as partes estão muitíssimo bem representadas e, portanto, com ampla capacidade de terem sucesso nos seus pedidos, pelo menos no que for instruído devidamente, com a participação também do Ministério Público como órgão acusador, e, portanto, não tenho elementos para desconsiderar neste momento a colaboração que foi feita e que será reavaliada na fase devida, no tempo devido. Mas aqui não vejo nenhuma nódoa que possa viciar a colaboração a ponto de ser excluída neste momento. Já foi reiterado aqui, a colaboração premiada não é uma prova, é um meio, é uma porta que se abre e aí vamos ver o que há neste espaço, neste ambiente. Mas a fase em que se vai verificar o que se tem, o que se pode aproveitar como prova ou não, é a fase processualmente devida na ação penal, se ela vier a ser instaurada, a razão pela qual eu também estou votando no sentido de rejeitar esta alegação da defesa. Como voto, senhor presidente? Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Só um esclarecimento. Pois não. A abordagem que eu fiz foi em relação à participação do colaborador. Não há nenhuma contaminação da delação por parte do Poder Judiciário. O delator, ele cometeu omissões, tanto que completou em 9 delações. Então, é o colaborador que não agiu como deveria agir, conforme determina a lei, com boa fé.